Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou o Jeremias Gomes. Esse é o Código Aberto, o programa que desvenda os mistérios da tecnologia para você. Olha, hoje pelo menos 50% das grandes empresas brasileiras já usam inteligência artificial em alguma etapa do recrutamento. De um lado, a promessa é de mais rapidez e padronização. De outro, especialistas alertam para o risco da tecnologia reforçar vieses, reduzir a diversidade e desumanizar a experiência dos candidatos. Nesse programa você vai entender como é que funcionam esses algoritmos, o que eles conseguem enxergar no currículo, por que alguns candidatos acabam excluídos ou excluídos por detalhe técnico, e o que as empresas precisam fazer para usar esta ferramenta de forma mais humana e inclusiva. Para falar sobre isso, eu recebo agora a Mônica Magalhães. A Mônica é especialista em tecnologias emergentes. Mônica, obrigado por nos atender aqui remotamente. Me fala um pouquinho do seu currículo primeiro aí, porque você está numa área bem interessante. Seja bem-vinda. Obrigada, Jeremias. Olá, pessoal. Você sabe que eu estava contando aqui no início da nossa conversa, né, que o futurista no Brasil ainda é uma profissão muito incipiente, poucas pessoas conhecem. Mas o futurismo fora do Brasil já é uma profissão bem mais conhecida. O futurista nada mais é, gente, do que um grande pesquisador. E a nossa área de atuação, a nossa massa, né, o nosso produto, nossa matéria-prima de estudo é o futuro. No meu caso, eu estudo as novas tecnologias e o impacto e os desdobramentos dessas novas tecnologias no futuro, porque, claro, a gente sabe que a sociedade muda por conta das tecnologias, mas o nosso comportamento também. A gente vai se adaptando às novas tecnologias e esse comportamento vai mudando para o futuro. Então, acho que são duas vertentes aí de estudo que dão bastante conversa. Sim, com certeza. E olha, a questão da gente passar num processo seletivo é sempre árduo para quem faz um processo, principalmente para grandes cargos, é complicado. Quem já está mais por dentro da inteligência artificial, vamos dizer, do lado de cá do balcão aqui, o candidato, ele também se beneficia de entender esse processo? Com certeza, acho que é um processo educativo para todos os lados. Eu digo sempre que uma tecnologia nova, quando ela chega, o primeiro mercado que ela impacta é o mercado de educação, porque tanto as empresas precisam ser educadas e aprender a desenvolver essas tecnologias, quanto as pessoas precisam entender também como é que elas participam disso, né? Como é que elas se engajam, porque não tem jeito. Eu falo que sempre que chega uma tecnologia nova, é como se o gênio saísse da lâmpada, a gente nunca mais coloca o gênio de volta na lâmpada. A melhor forma da gente conseguir, se engajar, prosperar, é a gente se apropriar desse valor, entender como essas tecnologias funcionam e participar da transformação, participar da mudança. É, Eu com acho que uma certeza. delas, a gente percebe que a inteligência artificial chegou nos RHs para transformar a experiência de contratação, a experiência desses candidatos. Não, interessantíssimo. Agora me fala uma coisa, uma vez eu estava no escritório, tinha um processo seletivo e era uma das trabalhadoras ali, não nem era RH. Ela entrevistou tanta gente, depois ela falou, gente, me ajuda a decidir que eu já nem lembro mais qual foi o primeiro candidato, né? Então tem essas coisas. A IA, no aspecto que você acha positivo, né? Analisar tantos currículos, tem aspectos positivos e quais, por exemplo? Ah, com certeza. Eu acho que não tem como a gente negar que é uma grande ajuda para as empresas. Eu acho que a gente realmente já vem há alguns anos ouvindo essa fala repetidamente de que a inteligência artificial, aonde ela tem o seu melhor, aonde a gente consegue extrair o melhor dessa ferramenta, dessa tecnologia, são em processos que são repetitivos, né? E aí, quando você pega, de repente, uma atividade dessa de análise de currículos, captação de currículos, ele é um processo repetitivo. E aí, ela cabe muito bem. Como você falou, 50% das empresas hoje nas áreas de RH já têm ferramentas de inteligência artificial e a gente está falando de pequenas, médias e grandes empresas. Boa parte do uso da inteligência artificial hoje dentro das empresas está na área de RH, porque é justamente onde a gente tem muito desses trabalhos repetitivos. Imagina você ficar repetindo a informação de férias, de licença, de todas as regras, que são muitas das empresas, e aí você tem que ficar atendendo os funcionários um a um. De repente, você tem uma inteligência artificial que conversa e tira as informações todas, né, para as pessoas, é uma ajuda enorme, né, porque desafoga essas áreas, traz mais produtividade para as empresas, reduz o custo, aumenta, né, a escalabilidade, o atendimento. Então, tem sim fatores positivos por trás da implementação da tecnologia.
Interessante. Agora, passou por esse processo de inteligência artificial, digamos que analisou 3.000 currículos, né? Aí ela vai fazer um filtro. Mas isso hoje, como é que as empresas estão usando essa? Depois vai ser analisado por um ser humano também? Como é que eles usam na prática? Ou já a IA fala, olha, esse aqui é o candidato bom, ou esses últimos cinco, e o pessoal já aceita isso? Como é que tem sido isso na prática? Exato, eu acho que aí tem várias questões envolvidas, né, nessa pergunta, são várias camadas. Porque se a gente parar para pensar, todos esses códigos que são desenvolvidos, os programas, né, os algoritmos principalmente, que são desenvolvidos para essas ferramentas de inteligência artificial que você usa para fazer seleção de currículos, para te ajudar, eles foram desenvolvidos por pessoas. As pessoas têm vieses. Eu acho que é legal depois, daqui a pouco, a gente entrar nesse conceito dos vieses, né. Mas é um ser humano que está ali por trás, foi o ser humano que construiu esses programas. Então, os critérios, muitas vezes, eles são os critérios das pessoas que desenvolveram. Às vezes tem ali uma configuração ou outra das empresas, né, que colocam: "Ah, para mim eu preciso de tal faixa etária, que mora em tal região, que de repente tenha esse conhecimento". A gente sabe que esses filtros todos eles precisam existir num processo seletivo, mas existem outras camadas de critérios que muitas vezes a gente não consegue perceber, mas que está por dentro desse código que foi construído na máquina. Então, é muito legal a gente usar os sistemas para nos ajudarmos a sermos mais produtivos nesses processos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem critérios que precisam ficar claros e estar aos olhos das pessoas. A gente não pode deixar os programas rodem sozinhos. Tem que ter um ser humano. A gente tem até um termo em inglês para isso que fala human in the loop, que é um ser humano no loop, um ser humano que está ali acompanhando o processo da máquina. Nunca deixar a máquina ou o programa, o sistema operar sozinho, porque é aí que você consegue pegar essas nuances que muitas vezes aos olhos, assim, a gente não consegue, né, deixando a máquina operar sozinha. Você sabe, Mônica, a gente está falando aqui da inteligência artificial no RH, né? Eu estou falando principalmente da questão da seleção, ela abordou outros aspectos, a gente fala disso também depois, mas, vamos dizer, no marketing, a gente costuma colocar aquelas palavras que são muito recorrentes no Google ali, para você sobressair nas suas campanhas, né? No currículo pode acontecer, o cara que está bem conectado, ele fala, não, vou colocar essa palavra aqui, porque provavelmente o algoritmo vai procurar, e uma pessoa que não está bem por dentro disso, pode ser que ela seja excluída por isso? Não sei se deu para entender, pergunta. Não, deu e super acontece, Jeremias, porque é isso, quanto mais você entender como os algoritmos funcionam, você pode usar isso ao seu favor. Óbvio, a gente não quer ensinar que ninguém minta, a gente não quer que ninguém minta no processo seletivo, mas é você saber usar com inteligência as palavras-chaves que são usadas como filtro por essas áreas de recursos humanos para que o seu currículo possa aparecer nesse processo de seleção, para que você não seja eliminado ali prontamente, sem ter nem sequer tido a chance de participar do processo. Eu digo que quanto mais você vai participando dos processos, você vai compreendendo como que eles funcionam. Então, às vezes, é muito difícil para quem está chegando pela primeira vez, para quem, por exemplo, participou do último processo seletivo há 5 anos atrás, porque ficou empregado nesses últimos 5 anos, estava tudo bem, e de repente agora, ou por iniciativa própria, está procurando outra profissão, outra vaga, ou porque de repente, né, participou de algum processo de demissão e agora está disponível no mercado, precisa aprender. Se essa pessoa ficou 5 anos fora do mercado e ela vai começar agora a procurar emprego, ela vai se deparar com um processo seletivo completamente diferente do que ela viveu 5 anos atrás. Uma pessoa de 10 anos atrás, então, nossa, nem se fala. Ela vai ter que começar a caminhar ali passos de bebê, a gente chama de baby steps, né? Para entender como é que está esse mercado hoje, porque as dinâmicas são completamente diferentes. E quem já tem experiência em ficar procurando, batendo na porta, entendendo o algoritmo, acaba saindo na frente. Esse é um conhecimento que na prática, depois, no dia a dia, todo mundo ganha, né? Nada como tentar ali pela primeira vez, na segunda, na terceira, você vai entendendo como o algoritmo funciona, como você vai se encaixando nos processos seletivos. Mas, óbvio, se você puder estudar antes, ler sobre isso antes, participar dessas conversas, para entender essa dinâmica do algoritmo, você ganha muito mais tempo, né? Ao invés de você passar um processo seletivo de 6 meses até você conseguir uma vaga, você ganha talvez muito mais tempo se você se antecipar com essas informações.
Entendi. Agora, dentro desse tema, né, Mônica, eu queria falar sobre vieses, porque ele está muito diretamente ligado nessa contratação. Se uma empresa está acostumada a contratar só, digamos, homens brancos de 30 anos que moram perto e falam inglês, ela vai excluir de cara um monte de gente que mora mais longe, que é negro, que de repente não fala inglês, mas fala francês, sei lá o quê, né? Como é que isso tem sido trabalhado? É ótima essa pergunta, Jeremias. Eu acho que o primeiro passo aqui é a gente esclarecer para o nosso público, né, o que que é viés. E viés é toda vez que a gente aplica o nosso julgamento sobre as escolhas dos outros, sobre o estilo de vida das outras pessoas. E às vezes a gente faz isso involuntariamente, de forma inconsciente. Então a gente tem que partir do princípio da compreensão e principalmente da aceitação de que todos nós temos os nossos vieses. Cada um tem o seu mapa de experiência de vida. E aí é isso que leva em conta quando a gente vai para uma conversa. Todo mundo tem viés. A pessoa que escreveu o algoritmo tem o viés dela, né? O programador, a programadora que estava lá por trás escrevendo esses códigos tem os seus próprios vieses. E sem perceber, esses vieses acabam estando inseridos ali nesses códigos. Isso se chama viés algoritmo. É o viés do programador que está por trás ali, que construiu essa ferramenta. Então, sim, quando a gente pensa em inteligência artificial hoje, principalmente, né, que ela é feita de dados históricos, dados da nossa história, toda a nossa história, tudo que a gente construiu até aqui, de conteúdo, de curso, de falas, de entrevistas, tudo isso é o do que essas máquinas são alimentadas. Só que você concorda que existem coisas na nossa história que elas também não são boas, que a gente, na verdade, está até num processo de correção da história, né? Se a gente pensar o mercado, por exemplo, para muitas vagas, a gente ainda não tem um equilíbrio de gênero feminino, masculino. E se o algoritmo fosse basear em dados históricos construídos por essas máquinas, ele vai olhar e vai falar: nossa, a referência que eu tenho é um padrão masculino para essa vaga. Então a máquina entende que ela precisa repetir o padrão e contratar e dar preferências para homens nessas vagas. E a gente acaba não tendo a oportunidade de corrigir problemas históricos. Então, esse é o nosso grande desafio: quebrar esses vieses, tanto os humanos quanto os vieses dos algoritmos, né? Saber que eles existem e ter essa transparência já é um bom começo, mas a gente precisa trabalhar de forma intencional na hora da gente quebrar esses vieses, né? Saber que eles existem e pensar o seguinte: como eu faço para desconstruir esses vieses que eu já sei que existem, seja aqui no algoritmo, seja até aqui nas pessoas que trabalham em conjunto aqui na empresa. E para quebrar os vieses, né, Jeremias, a gente já sabe, a gente tem que colocar o maior número de diversidade de pessoas possíveis trabalhando juntas, porque Uhum. a gente só consegue quebrar os vieses trabalhando de forma colaborativa com pessoas diferentes, né? Então eu tenho o meu viés, você tem o seu viés, e são conversando ali numa conversa juntos que a gente vai entendendo um o contexto do outro e descobrindo, né, que esse mundo vai além do nosso único conhecimento, né, das nossas únicas escolhas. Mas esse viés, Mônica, dá para colocar só no comando da inteligência artificial de uma empresa? Olha, eu quero diversidade na contratação, ou por ela estar ligado, sempre tem uma OpenAI por trás, tem um Grok, enfim. Ah, e aí ele poderia, analisando um número de dados muito grandes, voltar para esse viés. Sim, a sua pergunta é ótima, porque quando eu digo que a gente precisa ser intencional, é fazer exatamente isso, colocar os critérios, definir bem os critérios. Então, eu preciso olhar para essa minha área, identificar as minhas diferenças, né, de diversidade, aonde eu quero trabalhar uma inclusão maior e ser intencional na contratação. Então, eu quero uma mulher para esse cargo e eu quero, de repente, desse contexto social, com esse aprendizado, eu tenho flexibilidade em várias barreiras, em várias competências, porque a gente quer ter e trabalhar essa diversidade dentro da empresa, então a gente tem que ser intencional na hora de fazer a configuração, o setup desses critérios nas máquinas. Que interessante. Olha, eu estou conversando aqui com a Mônica Magalhães, ela é especialista em tecnologias emergentes, está explicando para a gente como é que a inteligência artificial está sendo utilizada em recursos humanos, na seleção e todo o trato com os funcionários. Eu vou para um rápido intervalo e depois eu vou perguntar para ela no segundo bloco, porque olha, hoje tem inteligência artificial que analisa o seu semblante, vai saber se você está mentindo ou não, e até o tom da sua voz, né? Você está preparado para isso? Vamos saber com a Mônica aqui que ela pensa sobre isso depois do intervalo.
Estamos de volta aqui no Código Aberto, conversando sobre o impacto da inteligência artificial nos RHs, recursos humanos. Eu nem sei se hoje ainda fala só RH, né, Mônica? Mônica está explicando aqui para a gente. Ainda é departamento de RH? Mudou a terminologia, não? Olha, tem várias terminologias diferentes, né? Mas eu acho que ainda é a área que cuida de pessoas, né? Hoje, talvez um pilar um pouco mais estratégico, essa área de recursos humanos hoje ela está muito conectada ao pilar estratégico das empresas, então mudou um pouco as atividades, o perfil, o foco, esse engajamento com o negócio, mas ainda é uma área que cuida de pessoas. E essa coisa que eu falei antes do intervalo, pô, hoje as inteligências artificiais, ela tem, alguns especialistas falam para o conhecimento para dentro da pele, ou seja, não é só externo, ele sabe o que você pensa, talvez antes de você pensar. E aí, você fazendo uma entrevista de emprego, ela analisando o seu semblante, o seu tom de voz, para saber se você está nervoso, se está mentindo ou não, sem contar todo o seu histórico de rede social. Como é que a gente se prepara para essa tecnologia, Mônica? Não, e você sabe que agora, obviamente, a tecnologia ela vem avançando, né? Muito Uhum. interessante a sua pergunta, porque a gente começou, talvez até já há alguns anos, a lidar com essa inteligência artificial muito através desses chatbots, que é aquela ferramenta que sobe e faz a pergunta para você, você escreve e aí devolve a resposta. Então, os chatbots, eu acho que eles foram o primeiro passo. Só que a tecnologia vem evoluindo. A gente falou aqui da seleção de currículos, mas dentro de um processo de entrevista, hoje, a gente já tem assistentes virtuais, né? Que são aqueles avatares, que é um ser humano que entra realmente na entrevista. Tem as empresas, principalmente as multinacionais, quem tem participado hoje de processo seletivo em empresas multinacionais já tem, em muitos casos, está sendo entrevistado por avatares virtuais. Então, você entra na reunião, tem aqui o call, você entra na chamada de vídeo e do outro lado entra, você toma um susto, você acha que é uma pessoa, que é o entrevistador, mas não é, é uma inteligência artificial conversando com você. E aí, se você também não está preparado para isso, você toma um susto, não sabe como agir, porque você concorda, né, Jeremias? A gente não foi treinado para esse mundo para conversar com máquina, a gente foi treinado para conversar com ser humano. E aí, de repente, quando você tem que conversar com a máquina, como é que você age? Na hora, assim, dá aqueles 5 minutos assim, você é pego de surpresa. Aí depois você vai ali, mas vai numa coisa meio travada, né. Será que está funcionando? Será que não está? Será que está me ouvindo? Então é interessante as pessoas saberem que, existe um processo de evolução que nem todo mundo gosta, tá. Eu acho que existe é bom a gente falar, existe até uma pesquisa recente que foi feita com esses candidatos que estão participando desses processos, 70% não gosta de ser entrevistado, né, acha um processo desumano, frio, distante, vazio. Né, você está ali, né, enfim, na sua condição de ser humano, a gente sempre pensa que o mínimo que as pessoas podem dar é atenção para a gente, conexão física, né, olho no olho, ainda que seja virtual. Então acho que, mais uma vez, é um processo que eu acho que não muda, que a gente tem que se adaptar, mas que as pessoas ainda não estão preparadas. E aí depois a gente pode até falar do desdobramento disso para o futuro, porque como futurista, né, isso que nós estamos conversando aqui, é o que está acontecendo hoje. Mas deixa mais para o final essa pergunta e você me pergunta de futuro, a gente fala do desdobramento disso. Mas eu acho que é interessante as pessoas saberem que nesse momento, sim, todo o material que você fala está sendo analisado. Toda a sua gesticulação, né, toda a sua expressão facial está sendo analisada. E isso é muito diferente, porque esses recrutadores, as pessoas que estão por trás, né, quando um recrutador, a primeira coisa que as pessoas falam, né, quando elas vão comparar com a máquina é assim, poxa, mas tem o movimento corporal, a linguagem corporal que diz muito no processo de entrevista, e muitas vezes o entrevistador, ele observa coisas que a máquina não observa. Tem muitas pessoas que têm essa fala, e ela é verdadeira. Mas a gente tem que lembrar que a máquina também tem uma camada de subjetividade que o entrevistador não consegue captar e que a máquina consegue. E a máquina entra nesse detalhe da fala, do tom de voz, do espaçamento entre as palavras, consegue compreender, inclusive, num padrão de respostas, se a pessoa está ansiosa, se está nervosa, se de repente está, né, passando até por um processo de luto, por um processo de repente de euforia, a máquina consegue cair numa sutileza de compreensão das emoções humanas que o ser humano não consegue. Então a gente acaba tendo ali dois mundos diferentes, né? Algumas coisas é possível observar pelo lado humano, mas a máquina também consegue chegar numa outra profundidade de compreensão que o ser humano não consegue. Isso é muito interessante.
Não, extremamente interessante. Tem uma pergunta também legal aqui, ó, que é sobre se essas máquinas elas conseguem medir potencial futuro ou só conseguem repetir perfis do passado, analisar padrão. Acho que a análise do padrão, ela é a grande massa da mecânica de funcionamento de uma inteligência artificial. Aham. Porque quando você olha o padrão, você traça essas perspectivas de futuro. Então, você olha, né? Você consegue fazer uma análise preditiva olhando o padrão. A sociedade toda é feita de padrão, né? Nosso comportamento é um comportamento muito padronizado. E aí o entrevistador, ele tem uma capacidade humana de armazenar uma quantidade de informação que é muito menor do que a capacidade da máquina. Então, quando a gente pega os algoritmos e eles começam a entender que, poxa, se a pessoa de repente fez uma pausa entre uma palavra e outra, isso tem um significado. Se a pessoa usa tal palavra, tem um outro significado. E ela começa a comparar com os padrões, ela tem uma quantidade de informação muito maior do que o ser humano. Então, sim, as máquinas elas, né, conseguem ali, identificar coisas que o ser humano não consegue. É, pois é. Mas olha, na minha pouca experiência, quando trata da questão emocional do ser humano, ela erra demais. Eu não sei se é porque ela analisa só livro e eu não sei. Eu sei que no dia a dia, né, na prática a gramática é outra, né? Você já deve ter ouvido essa história. Você acha que erra muito nesse sentido? Porque imagina, você está trabalhando com um monte de gente que a IA entrevistou, né? Não passou, vamos supor que não passou por um processo humano. Aí no dia a dia, será que é bem assim, né? Tem muito que evoluir também, né? Eu concordo contigo. Eu acho que a gente está ainda começando a aprender aí como funcionam essas tecnologias. Eu acho que as empresas, principalmente, passaram talvez por um momento de tentar deixar a máquina trabalhar sozinha e elas já viram que isso não dá bom, né? A gente precisa ter sempre um ser humano trabalhando ali em paralelo. O melhor, né? Pensando até em decisões inteligentes dessa liderança, né? O que essa liderança pode ser muito mais protagonista no trabalho em parceria com essas inteligências artificiais. Então, o sistema está ali para colaborar com a liderança, para que o líder se empodere da ferramenta, não a ferramenta trabalhar sozinha. E eu acho que talvez a gente está nessa curva de aprendizado. Num primeiro momento, o líder deixou a máquina trabalhando sozinha, aí talvez os elementos, os retornos, as respostas não foram as ideais, e aí agora ele está entendendo que ele precisa ter um ser humano que também foi treinado para trabalhar junto com a máquina, e aí sim eles se complementam. Então eu concordo contigo que a gente ainda não chegou nesse melhor dos mundos, só que a evolução ela é muito rápida, né? Eu falo sempre que a inteligência artificial ela ganha a maturidade numa velocidade diferente de todas as outras tecnologias que a gente já viu. Porque ela é de fácil compreensão, ela é de fácil uso, né. Eu falo que muitas vezes fazer um prompt, a minha filha de 8 e a minha mãe de 80 conseguem fazer uma pergunta, seja de áudio, seja de escrita. É uma tecnologia que tem uma barreira de entrada muito baixa. E isso faz com que ela se propague e ganhe maturidade muito mais rápido. Então a gente está falando de uma tecnologia que ela avança e constrói essas melhorias, né, de forma muito rápida. Interessante. Você acha que esses sistemas, eu queria entender se eles são brasileiros ou se eles vêm de outros países, porque o Brasil é tão desigual e cada país tem a sua cultura, né? E para cada profissão, cada nicho, como é que isso é colocado só no prompt? Como é que funciona na prática? E é muito interessante também a gente pegar esse recorte do Brasil, porque Aham. o que eu tenho percebido, até porque eu tenho uma comunidade de líderes de tecnologia, a gente sempre fica trocando nessas conversas, né? E aí tem gente que está participando por esses processos seletivos, aí volta no grupo, conta como é que foi a sua experiência, então está sendo muito interessante ver que muitas vezes essas multinacionais que têm sede em vários países, inclusive no Brasil, elas acabam implementando essas tecnologias na matriz, porque depois fica, obviamente, muito mais barato desdobrar para todos os outros lugares a mesma coisa. Só que existem diferenças entre as culturas, né? E o que eu percebo é que algumas coisas que funcionam muito bem em outros países, em outras culturas, países europeus, né, acabam não funcionando bem aqui para a gente. Como, por exemplo, você setar uma configuração, colocar uma configuração como um critério, por exemplo, olha, a pessoa tem que morar num raio de 5 quilômetros da sede onde ela vai trabalhar.
Aí você fala: "Ok", quando você está falando de uma cidade na Alemanha, isso é super real, porque 5 quilômetros, independente não tem um conceito de centro de cidade como a gente tem aqui, né, comunidades afastadas, centros mais urbanos, né, trânsito, tráfego, acesso. Em outros países isso é muito simples de resolver, então a pessoa pode morar a 5 quilômetros da onde ela trabalha, mas quando você vem para um país como o Brasil, uma cidade como São Paulo, isso é muito difícil, né, porque a localização do centro comercial e o centro de moradia, né, das residências, muitas vezes não é tão próximo assim num raio de 5 quilômetros. Sem falar no próprio, comportamento, na própria cultura. E talvez também para os europeus seja muito mais fácil ele se adaptar a essa tecnologia com impessoalidade, né. Mas para o brasileiro não, a gente realmente a gente gosta, na verdade, da empatia, do engajamento, né, físico, presencial, do olho no olho. Para isso, essas coisas para nossa cultura têm um valor profundo. Então a pessoa aqui, ela pode se ofender por ser entrevistada por uma máquina, enquanto em outros países isso não seja uma ofensa. Então aqui a gente realmente tem um outro comportamento e uma outra cultura, e isso acaba trazendo alguns conflitos, né? Com muitas vezes empresas que, né, a gente tem obviamente empresas brasileiras, mas que têm produtos, inclusive brasileiros, dessas tecnologias, eu acho que eles são mais práticos e construídos pensando no nosso modelo cultural. Mas aí a gente tem empresas de todos os tamanhos, né, e multinacionais, empresas nacionais, e aí acaba ficando realmente uma grande mistura. Entendi. Olha, quando a conversa é boa, passa muito rápido. O programa está quase no É. finalzinho, tem mais alguns segundos, mas eu quero finalizar para você, já que você é futurista, olhar para o futuro, talvez os próximos 10 anos. O que você vê aí com esse futuro de inteligência artificial nos RHs, principalmente em relação à seleção? Vamos ter mais diversidade ou corremos risco? Olha, eu acredito muito que a gente vai compreendendo os gaps, né, os buracos da tecnologia, as deficiências, e a gente usa a tecnologia ela mesma para corrigir esses fatores, esses desafios. Então, o que a história nos conta é que, de um dado momento, a gente tem uma disparidade entre o que a gente quer e o que a máquina entrega, mas que com o passar do tempo a gente consegue corrigir esses gaps, corrigir esses espaços. Então eu acredito sim que em 10 anos muito dessas diferenças, desses critérios da própria experiência de seleção, entrevista, muito disso vai ser corrigido. Então eu acredito que vai ser positivo esse futuro, trabalhando ali homens e máquinas em conjunto. Mas a gente tem outras aplicações que estão chegando, porque aí você concorda, né, essa já existe há alguns anos, a gente está no desafio e daqui a pouco vem as correções, vem as melhorias, vem uma boa experiência. Mas a gente tem outros desafios, porque aí eles começam a chegar as coisas novas, e essa inteligência artificial mais sensitiva, ela faz muito parte desse lugar no futuro que a gente ainda nem está conversando sobre ele, né. O que a gente tem começado a ver, quando eu falo de inteligência artificial sensitiva, é essa tecnologia que conhece a Mônica, que conhece o Jeremias, mas conhece tanto, conhece tão profundamente que ela vai saber quando você chegar na sua casa, qual é a temperatura do ar-condicionado que você gosta, que iluminação você gosta, que música você gosta, e ela vai ligar tudo isso automaticamente, ela vai te conhecer. E aí, quando você leva isso para esse nosso contexto corporativo, né, dentro das empresas, as áreas de recursos humanos vão poder conhecer profundamente cada um dos seus funcionários, porque essa inteligência artificial ela vai ser tão sensitiva que ela vai saber exatamente todos os anseios, as dificuldades, as dores, os sonhos da Mônica. E aí ela vai conseguir construir, colaborar junto com as empresas, né, em tempo real. Então eu falo que assim, poxa, hoje a gente pensa, as empresas têm uma prática, né, de uma vez por ano ou de tempos em tempos, não sei, aplicar aquelas pesquisas que são de clima, que é para sentir, né, os lugares que estão ali mais desafiadores, os lugares que estão sendo mais produtivos, onde a liderança está mais tóxica, onde a liderança está mais motivadora. E as empresas fazem essas pesquisas de tempos em tempos. Num universo onde a gente tem essa tecnologia trabalhando de forma sensitiva nas empresas, isso vai ser detectado ali na hora. A gente não vai precisar esperar um ano, aplicar uma pesquisa para poder entender aonde estão os desafios ali, né, na parte comportamental. A gente vai conseguir detectar e corrigir isso dia a dia.
Agora, o grande desafio mesmo, Jeremias, é realmente a privacidade. A grande conversa é como fica a nossa privacidade diante disso tudo. Porque Esse, quanto mais a esse- gente se beneficia da tecnologia, menos controle a gente tem. Vamos fazer um programa só para falar sobre isso e privacidade, que é outro tema super legal. Eu conversei aqui com Sim. a Mônica Magalhães, especialista em tecnologias emergentes. Obrigado, viu, Mônica, por participar. Obrigada. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. O resumo da ópera é isso, né? Esses recursos de inteligência artificial sendo utilizados nos recursos humanos. Todos nós temos que aprender. Quem está do lado de cá vai aprendendo para colocar no seu currículo as coisas certas. E do outro lado, as empresas também têm que evoluir muito para observar essa questão emocional e tudo mais, né? Bom, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Mande as suas sugestões. A gente vai trazendo aqui no Código Aberto. Até a próxima edição.